Oi pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre circunferência trigonométrica na nossa aula de matemática. Ok? Vamos fazer uma revisãozinha do que a gente já viu. A gente já viu em sala de aula bastante coisa, mas vamos fazer uma pequena revisãozinha. Então, a gente sabe que a nossa circunferência trigonométrica, ela está situada no plano cartesiano e o centro dela coincide com a origem do nosso plano cartesiano, ok? E que a interseção da nossa circunferência com os eixos cartesianos se dão nesses pontos. E a nossa circunferência trigonométrica tem raio exatamente igual a 1. Então, esses pontos são os pontos 1, 1, menos 1 e menos 1. Ok? Beleza. E a gente já viu também que quando a nossa circunferência, no nosso arco, ele não sai do lugar, então a gente tem um arco de 0 graus, certo? Agora, se o nosso arco ele for até caminhar 1/4 da nossa circunferência, ele chega no ponto em que o nosso arco mede 90 graus, ou seja, π sobre 2, se a gente quiser representar em forma de radiano, com medida em radiano. Se a gente caminhar metade da nossa circunferência, a gente vai chegar no ponto em que o nosso arco mede 180 graus, ou seja, mede π, ok? E se a gente andar com o nosso arco, a extremidade do nosso arco, chegar em meia circunferência mais 1/4, a gente vai andar tudo isso daqui da circunferência, a gente chega no ponto em que o nosso arco mede 270 graus, ou seja, 3π sobre 2, ok? Mas se o nosso arco der a volta na circunferência completa, a gente vai chegar no nosso ponto, que mede 360 graus, ou seja, 2π, ok? Beleza, então a gente tem essas extremidades de arcos que coincidem com os pontinhos em que a circunferência faz interseção com os eixos coordenados, certo? E a gente viu também que a gente pode nomear quadrantes, né? Então, a gente vai nomear os quadrantes de acordo com o sentido anti-horário, ou seja, o nosso primeiro quadrante se situa aqui, aqui a gente tem o nosso segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, certo? Outra coisa que a gente viu também foi o sentido. Então, se a gente caminhar na nossa circunferência no sentido anti-horário, a gente vai estar caminhando no sentido positivo. E se a gente caminhar no sentido horário, a gente vai estar calculando no sentido negativo. Então, se a gente andar no sentido anti-horário, a gente vai estar andando positivamente. Se a gente andar no sentido horário, a gente vai estar andando negativamente. Ok? Então, depois que a gente fez essa revisão sobre circunferência trigonométrica, vamos conversar um pouquinho sobre arcos de eixo, certo? Então, o que são arcos de eixo? São exatamente os arcos onde a nossa extremidade vai parar nos nossos eixos coordenados. Ou seja, o nosso arco de 90 graus, ele é um arco de eixo, porque ele coincide, a extremidade dele coincide exatamente onde fica o nosso eixo coordenado y, ok? A mesma coisa para o nosso arco de extremidade, onde termina em 180, o nosso arco de 270 graus e o nosso arco de 360. Então, os nossos arcos de eixo são os arcos de 0 graus, 90, 180, 270 e 360 graus. Ok? Então, eles são os nossos arcos de eixo. E a gente pode transformar isso daqui em radianos, né? O nosso zero em radianos continua sendo 0. 90 é π sobre 2. Opa, agora não dá pra ver. Aí, 90 é π sobre 2. 180 π. 270, 3π sobre 2. E o nosso arco de 360 mede 2π radianos. Ok? Então, esses são os nossos arcos de eixo. Depois disso, a gente vai trabalhar um pouco com os nossos arcos de quadrantes.
como que a gente localiza arcos de quadrantes, ok? Então, a gente sabe que aqui temos o nosso primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Então, se o nosso arco, vamos analisar primeiro esse arco de extremidade em Z1. Z1. É complicado essas palavras que a língua vai muito pra frente, porque tem problema pra falar, mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos andar com o nosso arco até o Z1. E tá vendo que ele se encontra ainda no primeiro quadrante? Então, o arco Z1 pertence ao nosso primeiro quadrante. Então, Z1 pertence ao nosso primeiro quadrante. Ok? Oh, não tá focando aí. Aê. Então, o nosso arco Z1 pertence ao nosso primeiro quadrante. O nosso primeiro quadrante está situado entre 0 e 90 graus, né? 0 entre π sobre 2. Então, a gente pode dizer que o nosso arco Z1 também está situado, ou seja, a gente pode dizer que ele está situado entre 0 e π sobre 2. Ou 0 e 90 graus, não tem problema, entre 0 e π sobre 2. Porque exatamente ele está entre as medidas de 0 e 90 graus, e π sobre 2, certo? Ok, então todo arco que esteja no primeiro quadrante, a gente pode localizar eles da seguinte forma. Ele está no primeiro quadrante ou ele pertence ao intervalo aberto de 0 a π sobre 2. Por que o intervalo aberto? Porque o valor de 0 e o valor de π sobre 2 não vão entrar nessa parte de eixo de quadrantes. Por quê? Porque 0 e π sobre 2 seria o nosso 90, eles são arcos de eixo. Então, eles não podem entrar nos arcos de quadrantes. Então, o nosso intervalo tem que ser aberto por conta disso. Então, o nosso Z1 pertence ao intervalo aberto entre 0 e π sobre 2, ok? Então, vamos passar para o nosso segundo arco. O nosso arco caminhou até o segundo quadrante. E ele foi parar aqui no ponto Z0. Z0 não. Foi parar aqui no ponto Z2. Então, o nosso arco Z2, ele pertence ao nosso segundo quadrante, certo? Então, o nosso arco Z2 pertence ao nosso segundo quadrante. Ou ainda, o nosso Z2 vai pertencer a qual intervalo? Ele está entre 90π e 180. Ou seja, está entre 180, que significa π em radianos. Então, o nosso arco Z2 está entre o nosso arco de 90 graus e o nosso arco de 180 graus. Ou também, o nosso arco Z2 está entre os nossos arcos de π sobre 2 e π. Então, a gente também pode escrever que Z2 pertence ao intervalo aberto de π sobre 2 a π. Ok? Belezinha. Então, vamos para o nosso terceiro arco aqui do exemplo. Então, o nosso arco Z3. Lembrando que eu coloquei o valor de Z só para ser genérico, tá? Quando a gente for encontrar arcos de quadrantes, a gente vai ter a medida dele em graus ou em radianos. Então, se o nosso arco foi parar aqui no terceiro quadrante, tá vendo? Ele veio parar aqui no terceiro quadrante. Então, ele é um arco que pertence ao terceiro quadrante. Ok? Então, o nosso Z3 pertence ao terceiro quadrante. Ou, qual o intervalo que ele tá? Ele tá entre o arco de 180 e o arco de 270. Ou seja, 3π sobre 2. Então, o nosso arco Z3, ele está compreendido entre o intervalo de 180 e 270 graus. Ou ainda, ele está entre o nosso arco de π a 3π sobre 2. Então, o nosso Z3, ele pertence ao nosso intervalo aberto de π a 3π sobre 2. Ok? Então, vamos para o nosso
último arquinho aqui, no nosso último quadrante. Então, vamos supor que o nosso arco Z4 veio parar aqui, no nosso quarto quadrante. Então, novamente, ele é um arco que pertence ao quarto quadrante e ele está entre o intervalo de 270 e 360 graus, ou seja, 2π. Certo? Porque ele está entre 270 e a volta completa, que a volta completa mede 360 graus. Então, o nosso arco Z4 pertence ao quarto quadrante ou Z4 pertence ao intervalo entre 3π sobre 2 e 2π. Ok? Então, é dessa forma que a gente vai encontrar os nossos arcos, tá? Então, quando ele está no primeiro quadrante, ele está em um intervalo entre 0 e π sobre 2. Quando ele está no segundo quadrante, ele está em um intervalo entre π sobre 2 e π. Quando ele está no terceiro quadrante, ele está em um intervalo entre π e 3π sobre 2. E quando ele está no quarto quadrante, ele está em um intervalo entre 3π sobre 2 e 2π, como a gente pode observar no nosso desenho aqui, ok? Então, vamos para um exemplo, né? Então, vamos para um exemplo. Vamos localizar o arco de 210 graus. Então, a gente tem o nosso primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Não vamos encontrar ele exatamente onde ele tem que estar aqui, não, tá? A gente vai só fazer um esboço para a gente poder escrever a localização dele, como a gente escreveu aqui, ok? Então, 210, ele é maior do que 180 e ele é menor do que 270. Então, por ele ser maior do que 180 e menor do que 270, ele tem que estar exatamente no nosso terceiro quadrante. Então, ele está exatamente no nosso terceiro quadrante. E agora vai ficar complicado eu fazer um arco reto aqui. Aqui. Então, pronto. Então, ele está mais ou menos nesse ponto aqui, certo? Então, ele está onde? Ele está no nosso terceiro quadrante. Então, a gente pode escrever da seguinte forma. 210 pertence ao terceiro quadrante ou 210 pertence ao intervalo de π a 3π sobre 2. Ok, pessoal. Então, agora a gente vai conversar um pouco sobre arcos côngruos. Mas, inicialmente, vamos entender alguma coisinha sobre alguns arcos específicos. Quando a gente fala sobre skate, existe uma manobra no skate chamada de 900. O que acontece nessa manobra? Nessa manobra, o skatista realiza 2 voltas e meia quando está fazendo essa manobra. Então, o que acontece? Ele dá uma, 2 e meia. Ele dá 2 voltas e meia no ar, por isso que essa manobra recebe o nome de 900. Por quê? Porque ele vai dar 2 voltas de 360 graus mais uma volta de 180. E quando a gente soma esses graus, a gente obtém 900 graus, que é o valor que é dado ao nome da manobra, ok? Então, existem arcos que possuem uma medida maior do que 360 graus, maior do que a volta na circunferência inteira. E esses arcos, a gente está interessado em que ponto ele vai cair nessa circunferência depois que ele der a volta completa, certo? Então, uma definição. Definição. 2 arcos são ditos côngruos quando possuem a mesma extremidade. Então, por exemplo, se eu tivesse o arco de 361 graus, então ele vai dar uma volta e meia mais 1 grau. Então, ele vai cair exatamente na extremidade do ponto de 1 grau, ok? Outro exemplo também, que igual eu coloquei no arquivo que eu mandei para vocês, é o nosso arco de 405 graus. O nosso arco de 405 graus, ele vai dar mais de uma volta na circunferência, ele vai dar uma volta e alguma coisinha,
certo? Então, vamos determinar qual é um dos arcos côngruos de 405 graus. Lembrando que dois arcos são ditos côngruos quando eles possuem a mesma extremidade final. Então, a gente vai encontrar o arco que possui a mesma extremidade final que o arco de 405 graus. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer uma continha de divisão comum. Então, a gente vai pegar 405, dividir por 360. Por que 360? Porque é o valor de uma volta completa, ok? Então, a gente vai descobrir quantas voltas o arco de 405 graus dá na nossa circunferência. Então, 405 graus dividido por 360 vai ser o nosso quociente igual a 1, 1 vezes 360, 360, e 405 menos 360, 45, ok? Então, o arco de 405, ele vai dar uma volta completa, mais 45 graus. Então, o resto dessa nossa divisão é exatamente o arco que é côngruo ao arco de 405 graus. Vamos entender aqui um pouquinho. Então, ó, quer dizer que o quê? Que o nosso arco de 405, eu vou fazer meio rabiscado para vocês entenderem da mesma forma. Então, o nosso arco de 405, ele deu uma volta completa na circunferência, mais 45 graus. Então, ele vai cair exatamente no nosso arco de 45 graus, certo? Então, o nosso arco de 405 é côngruo com o arco de 45 graus, ok? Por quê? Porque quando ele dá a volta completa e mais o restante que falta, a extremidade dele vai cair exatamente na extremidade do arco de 45 graus, certo? Então, vamos ver como que a gente encontra arcos côngruos, além dessa forma que a gente encontrou. A gente aqui quis encontrar o arco côngruo dele a partir da divisão da quantidade de voltas. Então, vamos encontrar nesse caso os 3 primeiros arcos côngruos de 45 graus. Vamos lá. Então, o arco côngruo nada mais é do que o arco que possui a mesma extremidade que ele. Então, vamos determinar quais os arcos que vão dar as voltas e chegar no mesmo ponto da extremidade final do arco de 45 graus. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente tem que cair no ponto de 45 e a gente vai somar uma quantidade de voltas completas, certo? Então, aqui a gente vai ter 45 graus mais uma volta completa. E isso vai dar 405 graus. Que é exatamente o que a gente fez aqui. Ó, eu peguei 45 graus, a partir daqui eu dei uma volta completa. E ele caiu no mesmo ponto, certo? Se eu pegar 45 graus e dar 2 voltas completas, eu vou cair nesse mesmo ponto. E esse arco também vai ser um arco côngruo de 45. Ou seja, a gente vai pegar nosso arco de 45 graus e vai dar 2 voltas completas na circunferência. Nisso, a gente vai chegar num arco de 765 graus. Ou seja, se a gente tem um arco de 765 graus, ele vai partir daqui, vai dar uma volta, 360. Vai dar outra volta, mais 360. E vai parar em mais 45. Então, ele deu 2 voltas, mais 45 graus. Ok? Então, o nosso arco de 765 também é um arco côngruo de 45. Vamos para mais um deles. Então, a gente vai partir de 45. E agora,
a gente vai dar 3 voltas. Então, a gente vai partir do nosso arco de 45 e dar 3 voltas e encontrar que arco é esse. Então, a gente parte de 45 graus e vai dar 3 voltas completas. E a gente obtém o arco de 1125 graus, ok? Então, os arcos de 405, 765 e 1125 são arcos côngruos de 45 graus, ok? E assim por diante. Ou seja, a gente pode ter infinitos arcos côngruos do arco de 45 graus. Por quê? Porque a gente pode calcular essas infinitas voltas. A gente pode dar quantas voltas a gente quiser. Se a gente der 10 voltas e parar no ponto de 45 graus, a gente vai ter um arco côngruo a 45. Se a gente pegar 1000 voltas, se a gente der 1000 voltas e parar no arco de 40, no ponto extremo, no ponto da extremidade final, igual ao ponto da extremidade final do arco de 45 graus, a gente vai ter um arco côngruo ao arco de 45 graus. Então, independe da quantidade de voltas que a gente der. Se a gente parar no mesmo ponto da extremidade final de um arco, esses dois arcos serão arcos côngruos, ok? Beleza. Então, a gente tem que 45, 405, 765, 1125 graus e taranana, quantos outros arcos côngruos a gente quiser, eles formam uma família de arcos côngruos. Nesse caso, é a família de arcos côngruos do arco de 45 graus, ok? E além disso, o nosso arco de 45 graus é chamado de arco de primeira volta, ou primeira determinação positiva da família de arcos acima. Por quê? Porque o nosso arco de 45 graus, ele não deu nenhuma volta completa na circunferência. Então, toda a família de arcos côngruos possui uma primeira determinação positiva, ou seja, um arco de primeira volta. Porque é o arco que não possui nenhuma volta completa, certo? Todos os outros, eles possuem uma volta completa mais um pouquinho. Aqui possui uma volta completa mais 45. Aqui, 2 voltas completas mais 45. Mas o único arco que não possui uma volta completa é o arco de 45 graus. Ok? Então, aqui, beleza. Vamos encontrar agora uma fórmula para representar qualquer elemento da família de arcos côngruos de 45 graus. Certo? Então, vamos lá. Como eu acabei de dizer ali, o nosso arco de 45 graus é 45 graus mais nenhuma volta completa, certo? Então, ele não deu nenhuma volta completa. Por isso que ele mede 45 graus. Nosso arco de 415. 405, não 415. Nosso arco de 405. Ele tem um pedacinho que é de 45 graus, só que ele deu uma volta completa, certo? Então, ele é uma volta completa mais 45 graus, que é o nosso arco de 405, certo? Agora, o nosso arco de 765. Ele deu 2 voltas completas, mais um pedacinho de 45 graus, certo? E o nosso arco de 1125, ele deu 3 voltas completas, mais aquele pedacinho de 45 graus. Ok? O que a gente pode reparar aqui? Que o nosso arco de 45, ele vai ser comum na escrita de qualquer elemento da nossa família de arcos côngruos do arco de 45. E aqui a gente vai ter a quantidade de volta que cada arco vai dar, certo? Então, a gente pode ter uma fórmula para representar qualquer elemento da família de arcos côngruos do arco de 45 da seguinte forma. Então, qualquer elemento da família pode ser escrito como 45 graus mais uma quantidade de voltas vezes 360 graus. Ou seja, ele vai dar K voltas completas mais um pedacinho equivalente a 45 graus. Então, esse nosso Z é um elemento da família e esse nosso K é a quantidade de voltas completas. De voltas
completas. Ok? Então, beleza, encontramos uma formulinha para representar qualquer arco da família de arcos côngruos de 45 graus. E se a gente quiser de uma forma mais geral? Então, vamos encontrar uma fórmula geral. Então, a gente quer a família dos arcos côngruos de Z, certo? Z, um valor geral. A gente pode ter esse Z tanto no primeiro quadrante, quanto no segundo, no terceiro, então independe do valor do nosso Z na nossa circunferência. Então, um elemento geral da nossa família de arcos côngruos a Z0 vai ser igual o valor de Z0, o tanto que ele andou aqui, mais uma quantidade de voltas completas. Opa, 360. Certo? Então, o que a gente vai ter? Que qualquer elemento vai ser o nosso arco côngruo que a gente quer encontrar a família dele, mais uma quantidade de voltas completas. Ou ainda, a gente pode representar por Z igual a Z0 mais K vezes 2π, já que 2π é igual a 360 graus, ok? Então, por exemplo, se o nosso Z0 aqui fosse 30, então eu vou colocar um exemplo aqui. Exemplo, se o nosso Z0 fosse igual a 30 graus, ok? Então, vamos escrever a fórmula para representar qualquer elemento da família de arcos côngruos do arco de 30 graus. Então, qualquer elemento seria escrito da forma 30 graus mais K vezes 360, ou ainda Z igual a π sobre 6 mais K vezes 2π. Por que π sobre 6? Porque 30 graus é igual a π sobre 6. Ok? Então, o que a gente tem? Que para a gente encontrar a fórmula geral de uma família de um determinado arco de primeira determinação positiva, a gente basta somar esse arco com K vezes o número de voltas completas. Então, a gente tem aqui que o nosso Z são os elementos da família e o nosso K é o número de voltas. Número de voltas completas, ok? Outra coisinha que é importante a gente falar. O número de voltas completas, ele tem que ser um número inteiro. A gente não pode dar meia volta, a gente não pode dar 1/3 de volta, porque senão a gente não vai cair no mesmo ponto que a gente quer. Então, o nosso K, ele necessariamente tem que ser um valor inteiro, ok? Então, a parte de arcos côngruos, a parte de família de arcos côngruos é essa, pessoal. Então, logo eu vou postar para vocês sobre seno e cosseno na circunferência, tá? Beijo, até mais!